Olá, meu nome é Lucas e falarei sobre o meu projeto de iniciação científica, intitulado Análise Numérica de Estruturas Tridimensionais Formadas por Materiais Isotrópicos Enrijecidos via Método dos Elementos Finitos. Este trabalho contou com a colaboração de Gabriel Queiroz e orientação de Edson Leonel. Os projetos de engenharia têm se tornado cada vez mais desafiadores. Surgem então cenários com problemas de soluções analíticas difíceis, agravados por contextos de tempo escasso e alta necessidade por confiabilidade. Por isso, os métodos numéricos assumiram destaque, entre eles o método dos elementos finitos. Mas o que é o método dos elementos finitos? É um método numérico baseado na estratégia de dividir um domínio contínuo em subdomínios, os elementos finitos, de modo que seja possível estudar essas parcelas individualmente, sendo suas respostas então combinadas para aproximar a solução completa do problema. O método dos elementos finitos pode ser aplicado em diversos estudos e, graças às suas capacidades, se tornou um método amplamente difundido, sendo usado em diversas áreas da ciência. Este trabalho tem como objetivos principais desenvolver um programa computacional baseado no método dos elementos finitos tridimensional, utilizar este programa para estudos estruturais em estruturas tridimensionais enrijecidas e validar os resultados obtidos por meio da comparação com soluções analíticas. A metodologia adotada foi a seguinte: para o desenvolvimento do programa computacional foi preciso, primeiro, implementar o método dos elementos finitos para casos tridimensionais, dando foco à formulação conhecida como o método da rigidez, além da adoção de elementos isoparamétricos lineares. Além disso, foi preciso implementar enrijecedores à análise. Finalmente, foi preciso realizar a construção de um algoritmo na linguagem de programação Fortran 95. Assim, tornou-se possível realizar os estudos desejados. Uma vez obtidas as grandezas de interesse, seguiu-se com a validação dos resultados. Finalmente, em adição à proposta inicial, foi realizada a exportação dos resultados para o software ArcadView, disponibilizado pelo Departamento de Engenharia de Estruturas, permitindo que os deslocamentos pudessem ser melhor visualizados. Nesta formulação, busca-se determinar a matriz capaz de relacionar os carregamentos aos deslocamentos, a matriz de rigidez. Essa matriz é criada contabilizando as parcelas de rigidez de cada elemento finito. Com essa matriz, bastaria resolver a equação matricial para se chegar ao deslocamento nos nós. Já para aproximar os deslocamentos ao longo da estrutura, é preciso usar funções de forma, que são capazes de interpolar os deslocamentos para uma região do elemento finito. Para obter a matriz de rigidez local de cada elemento, é preciso realizar uma integração numérica. Para isso, foram definidos a matriz auxiliar dn e dg. Obtida a matriz B, esta será aquela que, junto à matriz constitutiva do material, irá compor a integral que fornecerá a matriz de rigidez. Para realizar essa integração numérica, optou-se por adotar a quadratura de Gauss-Legendre. Para realizar esse procedimento, é preciso determinar os polinômios ortogonais e suas raízes, além das integrais das funções de interpolação lagrangiana. Para isso, basta realizar a utilização de funções próprias de linguagens de programação. Finalmente, é possível chegar à matriz de rigidez para cada elemento e então somar as contribuições em uma matriz maior, a matriz de rigidez global da estrutura. Para a implementação dos enrijecedores, assumiu-se que suas tensões cisaliantes eram nulas, simplificando o processo de análise. Em seguida, é preciso determinar a matriz de rigidez local de cada enrijecedor. Finalmente, é preciso rotacionar a matriz de rigidez local para realizar a contabilização dos efeitos de rigidez na matriz global da estrutura. Obtidos os deslocamentos, basta seguir com os procedimentos usuais de análise. Já para aproximar as tensões atuantes na estrutura, basta aplicar as funções de forma. Nesse projeto, procurou-se determinar a tensão média no centro de cada elemento. Por fim, as tensões obtidas foram utilizadas para calcular a tensão equivalente de von Mises. Para a validação dos resultados, foi preciso obter as soluções analíticas dos problemas. Para isso, definiu-se o fator de homogeneização. Além disso, foi preciso fazer uso do método de sobreposição de efeitos. Neste exemplo de validação, definidas as restrições nodais, basta aplicar o procedimento de homogeneização e sobreposição de efeitos, permitindo seguir com os cálculos analíticos necessários. Note, neste caso em particular, os deslocamentos são iguais às deformações, valendo também destaque a diferença da ordem de grandeza entre as tensões, sendo σy e z desprezíveis. Os resultados aproximados para os deslocamentos foram organizados na tabela e então exportados para visualização no ArcadView. Com esses deslocamentos foi possível obter as tensões e as deformações, ressaltando uma variação nos valores aproximados em relação à solução analítica próximo de 1%. Com isso, foi possível concluir que o método dos elementos finitos é veloz e confiável, sendo sua implementação para problemas 3D ligeiramente mais complexa do que para problemas 2D. Além disso, faz-se necessária a implementação de um software de pré-processamento para a construção da máquina. Deixo aqui meus agradecimentos e aqui as principais referências adotadas.